Importante colocar nessa conversa também a nossa analista de política lá em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. A gente precisa explicar o contexto dessa apresentação, desse pedido de impeachment feito por Flávio Bolsonaro. O senador não estava no Brasil até então. Ele estava de férias, chegou hoje, sendo inclusive muito criticado pela base bolsonarista por ter deixado o Brasil neste momento. A gente lia os comentários, como é que você deixa o seu pai, como é que você deixa o Brasil e o seu pai nessa situação? Pergunta então, e foram muitas críticas, milhares de críticas. Pergunta então, Jussara, qual foi o peso dessa pressão, dessas críticas para determinar esse retorno das férias e esse pedido de impeachment? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, foi uma pressão bastante importante. Primeiro, porque ele antecipou e muito a volta dele ao Brasil. O senador Flávio Bolsonaro viajou na quinta-feira, antes da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele previa voltar ao Brasil só no dia 1º de agosto. Acabou voltando antes, chegou hoje, desembarcou hoje à tarde aqui em Brasília, no meio dessas críticas. Ele estava sendo, como você disse, pressionado a voltar, pressionado a se manifestar, a ter uma postura mais próxima do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, então, ele faz dois movimentos. Ele volta ao Brasil e apresenta esse pedido de impeachment justamente para se fazer presente, para dizer, olha, eu não estou inerte. Eu já tinha, como me disse um aliado dele, olha, foi uma falta de sorte, um azar, porque ele já estava com essa viagem programada, viajou um dia antes da operação. Então, ele acaba retornando na tentativa também até de aplacar a própria crise pessoal que ele se viu colocado, que é o fato dessas cobranças que foram feitas a ele, no sentido, olha, você está abandonando o seu pai. Agora, o Flávio Bolsonaro, ele acabou se enfiando em um outro problema, porque assim que houve a operação da Polícia Federal cumprindo as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio foi para as redes sociais pedir a suspensão do tarifaço do Donald Trump, dizendo que substitui esse tarifaço por sanções individuais, pessoais, enfim. Isso ele postou, mas rapidamente deve ter sido repreendido pelo seu entorno, talvez até pelo próprio irmão Eduardo Bolsonaro, e ele acabou deletando essa publicação das redes sociais. Ou seja, ele fez isso à distância e aparentemente sem combinar com ninguém. E aí, quando vem uma cobrança, ele acaba publicando e não voltou a se manifestar ainda detalhadamente sobre isso, se ele concorda ou não. O que dá para a gente entender, Márcio, é que diante dessa questão do tarifaço imposto por Donald Trump e os movimentos de Eduardo Bolsonaro, que é irmão de Flávio, e muitos veem Eduardo Bolsonaro numa escalada nessa crise e ainda fazendo um voo solo, ver Flávio Bolsonaro um pouco distante. Então, a chegada de Flávio Bolsonaro, que sempre foi uma figura muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos filhos, importante a gente destacar que dos filhos é aquele que tem uma articulação melhor com a política, com o Centrão, com os partidos. Então, a presença de Flávio Bolsonaro acaba sendo benéfica, dá algum tipo de segurança a mais para o ex-presidente Jair Bolsonaro.